Hoje eu queria trazer um alerta para você. Muitas pessoas estão confundindo o que é religiosidade e santidade. Muita gente acha que santidade é ser perfeito. E aí usam até aquela expressão, fulano é santinho, né? Só quer ser santo, só quer ser perfeito. Mas não é. Ser santo é ser separado para Deus. É você viver a sua vida para Deus, viver em intimidade com Deus e buscar a cada dia ser uma pessoa melhor. A cada dia mais, ao se aproximar de Deus, Ele vai te transformando em uma pessoa melhor. É diferente de religiosidade. Já na religiosidade, são aquelas pessoas que acham que vivendo debaixo de regras, elas serão perfeitas, santas. É bem diferente, tipo, você ir todos os domingos à igreja. Você acha que por você seguir religiosamente isso, você está fazendo a sua parte e sendo santo. Isso não tem nada a ver, sabe? Você seguir regras não quer dizer que você está tendo intimidade com Deus. Você está simplesmente seguindo meras regras. Mas isso não quer dizer que vai haver transformação. Para que haja transformação de vida, é necessário uma proximidade com Deus, estar diariamente na presença dEle, para que Ele faça a obra na nossa vida. Nós precisamos sair das quatro paredes e não ficar achando que a gente ir para a igreja, a gente vai lá, recebe uma palavra, que bom, fomos alimentados e fui para casa. Isso não é ser cristão. Jesus, desde o princípio, ele nos chamou com o ide. Ide ao mundo e pregai o evangelho. Ali na igreja, a gente se reúne como povo de Deus, com pessoas que juntas oram a Deus ali naquele momento. Tem um momento de louvor, de adoração. Tem um momento em que a gente serve pessoas que estão precisando, que vão ali em busca de algo. Mas a nossa vida não pode estar limitada nas quatro paredes. A gente primeiro, acima de tudo, o principal é o alimento que a gente recebe diretamente de Deus em casa. Na nossa casa, a gente se fortalece com Deus, na intimidade com Ele, Ele se revela a nós, nos preenche. E ali, quando nós saímos da nossa casa, nós transbordaremos nas pessoas. Essa é a diferença maior entre religiosidade e santidade. Hoje, eu te convido a meditar comigo no que é realmente ter intimidade com Deus. O que a gente precisa fazer para a gente estar mais próximo desse Deus, realmente conhecê-lo de forma mais íntima e realmente nos deixar ser transformados de dentro para fora e deixar de viver na religiosidade que tantos vivem por aí. Fica comigo nos próximos minutos. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Me chamo Luciana e é uma alegria poder te ter aqui comigo para juntos a gente poder meditar um pouquinho na Palavra de Deus e colocá-la em prática de forma simples na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho sobre intimidade, como se ter intimidade com Deus, como se aproximar mais de Deus. Deus, ele é simples. Tudo de Deus é simples. As pessoas aqui costumam complicar, infelizmente, né? Colocam tantas coisas que acabam complicando quem é Deus. E Deus nos convida a que a gente se aproxime dele, como um pai e um filho para o pai e o pai para o filho. A gente conversa com o nosso pai, a gente desabafa com o nosso pai, a gente faz perguntas, a gente para e escuta. É algo normal. Deus, ele é um ser, como nós somos um ser, criados por ele. E ele quer muito se relacionar comigo e com você. Ele diz em Mateus 6,7,
para mim e para você. E quando orares, não viveis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. E aqui nesse versículo, Deus está sendo bem claro quando ele diz para a gente não viver de orações repetitivas, vãs repetições, né? Quando muitas pessoas acham que por elas ficarem repetindo aquelas frases várias vezes, elas vão estar enchendo o saco de Deus e fazendo com que ele escute ou fazendo com que ele atenda, né? É tipo uma pressão, né? E não é assim um relacionamento com Deus, sabe? A gente precisa se relacionar de forma simples, de forma natural, sabe? Quando Jesus ensinou pra gente a orar o Pai Nosso, em nenhum momento ele quis dizer pra gente ficar repetindo aquelas palavras do Pai Nosso, sempre as mesmas palavras. Ali ele ensinou uma forma pra gente, como a gente deve orar, como a gente deve se chegar a Deus. Ou seja, a gente tem aquele momento de louvor, de adoração, de honrar a Deus, de pedir perdão. Quando ele fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. E cada parte do Pai Nosso, ele nos ensina, por exemplo, o pão nosso de cada dia. A cada dia nós estamos recebendo o alimento espiritual vindo diretamente do Pai. E assim ele vai nos direcionando como orar da forma correta. Uma vez eu ouvi duas pessoas conversando e um amigo chamou o outro para poder orar junto com ele. E quando esse amigo entrou, ele chegou todo de short, sem camisa, desarrumado, e vamos orar e tal, cheguei e tal. Aí o outro falou, nossa, mas você vai orar assim? Bota menos uma camisa e tal, né? Desrespeito, sabe? Pra gente estar com Deus, Deus ele não se importa com se a gente tá de paletó e gravata, de terno, ou se a gente precisa, você não precisa mudar a sua voz, excelentíssimo Senhor Deus, soberano, sabe? Intimidade é intimidade, é aquela coisa assim espontânea, natural. Quanto mais simples, quanto mais você é você mesmo, aquela transparência que abre o coração, que se derrama, é isso que Deus quer. Você pode perceber que quando você chega para falar com Deus de forma de como você é realmente, sem burocracia, sem muita coisa, as coisas, a oração parece que flui mais, sabe? Você se derrama, você se abre e as coisas acontecem. Infelizmente, muitas pessoas acham que estar íntimo de Deus é muito fazer. É estar na igreja servindo 24 horas, ou então é você doando muito dinheiro aos pobres, ou ajudando muito aos pobres de alguma forma, instituições de caridades, é você sendo caridoso, é você... O muito fazer, e na verdade não é. Intimidade com Deus nos leva a ser. É aquela transformação de dentro para fora. A partir do momento em que nós somos transformados, naturalmente nós fazemos. Nós não fazemos e passamos a ser. É o contrário, a gente é e depois a gente naturalmente faz, espontaneamente. Existem muitas, milhares de pessoas na face da Terra que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com Deus, mas são caridosas, fazem muitas doações, mas o que está realmente no coração dessa pessoa? Qual é o real sentido daquilo que ela está fazendo? Muitas pessoas fazem para crescer na mídia, para chamar atenção, ou para mostrar que são caridosas, mostrar que são santas. E na verdade, não é o que a palavra coloca para a gente, porque a santidade, eu repito, a santidade é estar separado para Deus, ter uma vida separada, em comunhão com Deus. Fora disso, é religiosidade.
Em Efésios 2, de 8 a 9, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a partir do momento em que a gente tem fé em Deus, a gente crê nele, a gente vive para ele, a gente tem intimidade com ele, nós somos salvos, porque nós cremos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, e a partir dessa intimidade, desse relacionamento que é construído no nosso dia a dia, naturalmente as obras acontecem, mas não é porque nós fazemos as obras que nós seremos salvos. Não existe outra forma da gente ser transformado de verdade, de dentro para fora, se não for na presença de Deus. Há um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido, só vai ser preenchido por Deus. É como a gente escuta muita gente falar, né? Tem um vazio, um buraco que eu não consigo preencher com nada. É porque só Deus pode preencher esse vazio, sabe? E muitas pessoas, elas buscam a Deus somente pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. E isso é triste porque na palavra de Deus diz que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em Hebreus 11, 6, fala: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas a intenção do nosso coração não pode ser essa, de buscar Deus pelo que Ele faz. Até porque a vontade de Deus nem sempre vai ser o que a gente está querendo. A gente vai se aproximar dele para pedir algo, para colocar algo que a gente deseja, que a gente sonha, mas se a vontade dele for outra, ele vai trabalhar no nosso coração e nós, em obediência, nós vamos nos unir na vontade dele e deixar que ele faça conforme a vontade dele para a nossa vida, que é perfeita e agradável. E para finalizar, em Mateus 6,33, Deus nos diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Nada é mais importante do que buscar a Deus em primeiro lugar. Nem o seu ministério, o seu muito servir na casa de Deus, nada pode ultrapassar a estar na presença dele. E talvez você se pergunte, mas o que eu devo fazer nesse momento com Deus? Faça o que vier no seu coração, simplesmente se coloque na presença dele, bote um louvor, adore-o, converse com ele, leia a palavra, declare versículos. Faça sempre o que vier no seu coração. Muitas vezes você não vai ter palavras, você vai querer só chorar e se derramar no colo dele. Deus é simples e Ele te ama e Ele está sempre de braços abertos esperando por você. Não saia desse vídeo sem deixar sua curtida para que mais pessoas sejam alcançadas por esse canal. Se você gostou, siga-me para mais mensagens e compartilhe com pessoas que precisem ouvir. Deus abençoe sua vida.